Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Histórias do Sul contadas em prosas e versos, TV Sangue de Gaúcho. Estamos apresentando uma websérie de 10 programas, onde teremos 10 entrevistados e 10 atrações musicais com vários artistas. Lembrando que esta produção será gravada em um DVD que posteriormente será distribuída gratuitamente a escolas, a entidades tradicionalistas, às bibliotecas e aos grupos culturais. Importante dizer também que o projeto Histórias do Sul foi aprovado pelo Conselho de Cultura de Estado e tem um financiamento da LIC e do Procultura RS, Secretaria de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conta com o apoio de duas empresas, Erva Mate Rei Verde e Zin Pão. O tema que nós vamos abordar hoje é a musicalidade e influências na nossa cultura. Estamos recebendo hoje o maestro Gleison Wojtkowski, que vai falar um pouquinho sobre a música nesta região do Alto Uruguai, a sua importância dentro da nossa cultura. Com vocês, maestro Gleison. Para mim, Gleison Juliano Wojtkowski, está sendo uma grande honra estar participando desse projeto tão legal, chamado Histórias do Sul, contadas em prosas e versos, da TV Sangue de Gaúcho. Eu sou regente, sou pesquisador, musicólogo, professor de música, e um certo tempo eu me apaixonei pela história da minha aldeia, e acho isso super importante porque, estudando a nossa aldeia, a gente entende o mundo. A minha aldeia é Erechim, né? Hoje Erechim tem seus mais de 100 anos, e o que a gente entende hoje por Erechim era uma parte de uma grande colônia de Erechim que englobava outros municípios da nossa região. E certamente, muito antes da colonização, já existia a música dos índios, né? Que existem pesquisadores que escreveram sobre, mas eu vou me deter um pouquinho mais sobre essa influência da música europeia, principalmente, né? A região foi colonizada por diversas etnias. Numericamente falando, talvez os alemães, italianos e poloneses foram mais números mais expressivos, né? Vou me deter em algumas famílias para exemplificar essa construção da música regional. Um dos personagens dessa história, o Sr. Martin Moron, um imigrante da Saxônia que chegou aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, mais especificamente na cidade de Barro, hoje Gaurama, e que vai ser formar um dos primeiros grupos da região. Ele tocava clarinete e ele vai ter, voltando, e ele vai ter descendentes que vão seguir com essa sua tradição. Um deles é o senhor Paulo Carlos Moron, que foi regente, instrumentista muito influente na nossa região. E até hoje nós temos seus netos, bisnetos, que estão ainda atuando na música regional. Falando ainda, senhor, sobre o seu pai, Martin Moron, que chegando em 1912, logo com alguns vizinhos, formou o primeiro trio musical da nossa região. Juntamente com ele, um outro imigrante, também chegado no mesmo período, na mesma localidade, o Sr. Arthur Karl Eugen Krieger. Ele era um violoncelista da Orquestra Filarmônica de Berlim. Cabe a gente lembrar aqui que a Orquestra Filarmônica de Berlim ela vai ser uma das principais orquestras
não só da Europa, mas de todo o mundo, primeira metade do século XX e segunda metade do século XIX. Chegando aqui, juntamente com o senhor Giacomo Bes, que era um acordeonista, inclusive imigrado das colônias velhas, que construiu seu próprio instrumento. Este pequeno trio vai estar atuando nas festividades, inclusive no baile de instalação do município de Erechim em 1918, que aconteceu na própria ferrovia. Outros imigrantes também ajudaram a construir essa nossa história. Um deles é o Sr. Richard Kreis. Ele era um imigrante austríaco que veio com uma sólida formação musical para Boa Vista do Erechim. Ele estudou na Universidade de Praga e tocava violino muito bem. Junto com seus pais, filhos que vão formar uma orquestra familiar. Ainda na década de 20, ele vai estar instalando o primeiro cinema da região, o Cine Central, em que ele e sua família vão fazer a trilha sonora para recepcionar as pessoas chegando ao cinema, como também fazer a trilha sonora para o cinema, ou seja, uma trilha sonora ao vivo, que apesar de parecer um pouco exótico, era bastante comum em vários lugares do mundo. E mesmo aqui, no nosso interior, isso já acontecia. Era uma família que veio com seus instrumentos, né? Então desde a esposa do Sr. Richard, que aqui ele aportuguesou o seu nome, então a gente vai encontrar documentos com o nome Ricardo, e isso para mim é muito importante, porque além deles tocarem esses repertórios que vinham de fora, né, europeus, e mesmo manuais que traziam aquelas músicas para cinema, né, a música para suspense, música que muitas vezes vinham junto dos filmes, que ele envolvia e arranjava, construía as músicas junto com a sua família. O Sr. Richard Kreis era um compositor. Então nós temos partituras, né, desde a década de 20, que para mim é um documento tão bonito, que escreve Boa Vista do Erechim, a data e a composição. Geralmente eram composições daquilo que a gente chama de música ligeira, né, que é aquela música como, por exemplo, foxtrot, valsas, tangos. Então, temos já, nesse pequeno início de Erechim, um compositor que está compondo música aqui, música totalmente original, né? Sim, é muito clara a influência europeia nessa música dele, né? Não à toa tudo que ele, a sua bagagem da universidade não deixa de existir, né? Mas ele faz aqui, nesse novo território, uma música nova. Encontrei alguns jornais da década de 30 e 20, não lembro agora as datas exatamente, mas que não somente música para dança, né, mas também existem jornais com convites para recitais, ou seja, uma música para as pessoas não dançarem, mas para sentarem e assistirem, para deleitar a alma. Mas provavelmente por questões de sobrevivência, e não raro, diversos desses músicos vão estar também atuando em outras profissões. Tanto o Sr. Richard Kreis como outros dos seus descendentes vão estar tocando em diversos dos grupos importantes de baile da região. Entre eles, a Jazz Típica Ideal, que na década de 50, deixa eu encontrar aqui, o Jazz Paiol Grande, o Jazz Típica Tangará, e cabe a gente lembrar aqui algo que me é um pouco curioso. A palavra jazz, ou jazz, como a gente conhece, não tinha em nada a ver com o gênero jazz, que inicialmente a gente pode imaginar. A palavra
jazz, eles se referiam à bateria. Então os grupos que tinham bateria, eles chamavam de jazz. Típica, com referência típica argentina. Então, geralmente eles também tocavam um tango, ou milongas e outras coisas, que era muito comum. Nós não temos exemplos na nossa região aqui, mas quando alguns grupos em Passo Fundo a gente encontra, com a palavra regional, tem a ver com música brasileira. Então no repertório desses grupos tem, vão tocar choro, samba e outras coisas, né? E em geral, o que eles, o repertório desses grupos engloba tudo isso que a gente chama de música ligeira e nossa atual música popular. Pela questão do sobrenome, a gente não faz a ligação, mas talvez dos nossos artistas mais conhecidos, mais importantes, desse período da década de 50, 60, o seu Oswaldo Elemar Engel, né, nome inclusive da escola de música do município na qual trabalho, que relatam que era um grande músico. Ele é um dos descendentes do Sr. Richard Cresh, né? A mãe dele era uma das filhas, né? E por questões que o sobrenome a gente era geralmente do pai, ele não carrega esse sobrenome, mas sim, a questão musical vem daí. Algo muito importante, que Erechim hoje tem a orquestra mais antiga do estado em atividade, né? Houveram outras orquestras que pararam ao longo do tempo. Desde o século XIX temos orquestras. Na verdade, desde das missões, mas isso é uma outra história. E desses músicos que eu aqui citei, seja da família Krieger, que eu citei o Sr. Arthur Krieger, mas temos descendentes até hoje tocando, né? O seu filho, o Afonso, que foi um regente, foi um maestro importante também, né? A família Moron e a família Cresh, assim como N outras famílias que estão fazendo música na nossa região nas décadas de 20, 30 e 40, mas no final da década de 40 e especialmente em 1950, vem da Europa um outro agente, um catalisador cultural que vai agrupar todos esses músicos, né? Cada um deles fazia a sua música, às vezes em distritos diferentes, né? Mas esse artista, esse músico, o Sr. Frederico Schubert, um violinista muito importante para nós aqui, ele vai chegar em 49 no Brasil, né? Acho que em outubro de 49 chega em Erechim. Ele vai inicialmente ir para Santa Catarina. Chegando aqui, ele vai fundar em 1950, acho que 10 de junho de 50, se eu não estiver enganado, a nossa Orquestra de Concertos de Erechim, né? Essa orquestra mais antiga, inclusive mais antiga que a própria OSPA em acho que alguns poucos meses. Vai fundar também em 51 a nossa Sociedade Banda de Música, a nossa banda municipal, né? Que inclusive o Sr. Moron vai ser o regente, vai ser, inicialmente com o Frederico Schubert, ele vai ser o contramestre, né? Vai ser vai estar atuando ao lado dele, né? E também outros grupos que não vão ter uma longevidade como essa, não estão mais em atividade, mas inclusive, por exemplo, o coro do Clube Caixeral, né? Que vão fazer concertos de Natal e tudo, mas que não vão ter uma vida longa. Este grupo, né, que vai estar fundando a orquestra, sob a regência do Sr. Frederico Schubert, tem grandes músicos, né? E muitos deles, Ernesto Cresh, em um concerto em Porto Alegre, vai conhecer o Pablo Comos, um maestro de renome internacional, que estava frente à OSPA naquele momento, e vai convidar ele para integrar a orquestra. Ele, sim, vai aceitar o convite e vai ir para lá, né? Desses fundadores da orquestra,
Com certeza temos talvez algumas dezenas de músicos, né? Eu não citei aqui, mas a família Koller, que temos um violoncelista que toca em Chapecó e tantos outros. Estes músicos que migraram, plantaram raízes e seus descendentes continuam carregando essa bagagem. Não raro, outros estilos musicais acabam se influenciando direta e indiretamente por esses músicos. Temos já há algum tempo, posso dizer aqui talvez uns 30 coros na nossa região, umas 2 ou 3 orquestras na região, incontáveis bandas e conjuntos musicais. Então, se fizermos uma perspectiva, aquele pequeno trio lá a partir de 1912, que vai estar animando as reuniões e os bailinhos do período, foi disseminando, e hoje temos talvez, eu diria, centenas de músicos que vivem e atuam na nossa região. Dando sequência ao nosso programa de hoje, Secretaria de Cultura de Estado apresenta Histórias do Sul, contadas em prosas e versos da TV Sangue de Gaúcho. É um projeto que consiste na produção de uma websérie de 10 programas. Teremos artistas e teremos também 10 entrevistados. O resumo deste projeto vai estar sendo registrado em um DVD, para que possa ser distribuída o DVD às entidades culturais, às escolas, às bibliotecas, enfim. Nós estaremos aí fazendo uma distribuição desse material gratuitamente. A cada episódio teremos a presença de alguns convidados especiais. Dentre eles, nós teremos a presença também de historiadores, falando sobre diversos temas da nossa cultura, e a cada episódio, então, um grupo musical. Importante dizer que você pode acompanhar esta série através do canal no YouTube TV Sangue de Gaúcho, pela rede social, canal lá no Facebook e no Instagram. E também iremos apresentar este projeto na TV Erechim e na TV Passo Fundo. Importante que você acompanhe a divulgação para que nós possamos, no decorrer dos episódios, passar a você qual dia vamos ter o episódio na sequência. Ao final da exibição, né? Então nós vamos ter esse DVD que vai estar à disposição de toda a comunidade cultural. O projeto Histórias do Sul, cantadas em prosas e versos, da TV Sangue de Gaúcho, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e usufrui de financiamento da LIC, do Sistema Procultura RS. Conta com o patrocínio das empresas Erva Mate Rei Verde, que tem o sabor da tradição, Ezimpão e as passas de alho da marca Invita. O financiamento é do Procultura RS e, claro, Secretaria de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje teremos a apresentação de Gleison Wojciechowski e Grupo Quinteto, que vai encenar ou vai apresentar várias músicas da nossa cultura brasileira e gauchesca. Gleison, maestro, seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, por estar conosco e por estar apresentando esse material musical de excelente qualidade. Já não é o primeiro projeto que nós realizamos junto com a TV Sangue de Gaúcho, e eu quero deixar à disposição para que você se apresente e para que você chame a primeira música e nos brinde, então, com a parte musical especial deste baita grupo. Saudações, Marcos. Saudações aos nossos telespectadores. Nós ficamos muito honrados em participar novamente contigo nesse trabalho que tu vem desenvolvendo, defendendo, preservando e divulgando a cultura aqui do Rio Grande do Sul. Acho que isso é de extrema importância. Acho que muitas tradições e muito conhecimento, muita cultura, tu consegue divulgar e preservar através do teu trabalho. Nós vamos começar tocando uma música chamada Camundongo, uma composição do Valdir Azevedo. Então, Camundongo. Vamos ver.
beleza? Estamos hoje recebendo esta maravilha da música do norte do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que esse projeto é uma websérie que vai estar sendo apresentada na TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no YouTube, todas as quintas-feiras, a partir do mês de maio. Teremos até julho e depois fica disponibilizado na rede social. É importante também dizer que todos os artistas vão estar se apresentando aqui com um projeto do Malik, do Procultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Estamos aqui no CTG Galpão Campeiro, que é um dos templos da tradição gaúcha, um dos mais antigos centros de tradições gaúchas do nosso estado. Gleison, gostaria que tu falasse um pouquinho como surgiu o projeto de vocês. Buenas, Marcos. Essa ideia de tocar chorinho iniciou-se lá por 2004, mais ou menos, na Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel, aqui em Erechim, da qual eu e o professor João Marcelo somos professores. Na época, o João Marcelo ainda não participava, mas junto com alguns alunos e alguns professores, nós criamos um grupo para tocar, né? Qualquer coisa. Tocávamos Piazzolla, né? Outras coisas, e choro. Logo em seguida, nos especializamos em pesquisar e tocar chorinho, né? E, ao longo do tempo, outros professores vieram e outros alunos passaram a integrar o grupo. Tivemos várias formações e lá se vão, já estamos nos aproximando nos seus quase 20 anos, né? Ainda faltam alguns aninhos, mas estamos quase lá. E o objetivo é estudar esse jeito de tocar, a sua história, as suas relações sociais ligadas a isso e a estrutura dela, a improvisação, a harmonia, né? Então, estudar esse tal de chorinho. Olha aí, importante dizer que o recital de chorinho que eles estão fazendo aqui é todo com partitura musical, né? São todos alunos já formados em música, tem alguns dos artistas que estão se formando, todos formados. Alguns ainda não se formaram. O Luiz é o nosso mais novato membro, né? Ele é aluno de piano, estudou harmonia, estudou teoria musical, né? Mas é todo mundo aqui. Eu não gosto da palavra formado, que a gente parece que está pronto. E quando, na verdade, a gente nunca está pronto. A gente está sempre se construindo, se renovando. Então, mesmo o João Marcelo, que fez graduação em música e tudo, ele continua estudando música, né? Todos nós sempre estamos buscando melhorar nossa formação. Mas, sim, todo mundo já tem uma tradição. Alguns estudaram em outros países, como a Marbet, né? Nosso querido pandeirista, o seu Leslie. Então, todo mundo estudou, mas continua sempre estudando. Isso é muito importante, nós poder estar dando oportunidade a esses artistas se apresentarem desta forma. O que teremos para a próxima música? Buenas, a nossa próxima música é o primeiro chorinho que se tem registro, né? O chorinho é um gênero que surgiu lá em meados do século XIX e essa composição que vamos tocar se chama Flor Amorosa. É uma composição do Joaquim Antônio da Silva Calado. Ele era um flautista, né? Ele tocou com a Chiquinha Gonzaga, por exemplo. Então, é um documento histórico, é o choro mais antigo que se tem notícias até agora. Então, Flor Amorosa.
Que bela música, parabéns. Gleison, eu gostaria que tu apresentasse, vamos apresentar dois do lado de cá e depois apresenta a moça, depois o nosso flautista. Que instrumento toca aqui? Bom, a nossa dama, né, Marbet Contreras, ela é uma venezuelana que veio para o Brasil há algum tempo e nos dá o prazer de estar tocando conosco. Uma excelente musicista que estudou pelo El Sistema e que pode nos mostrar um pouquinho disso tocando o seu bandolim. Bandolim. E temos o Luiz, que toca flauta, não está tocando aqui, mas ele toca também violino, ele toca piano muito bem. Quais outros instrumentos que o senhor toca? Toco um pouco de violão, piano, flauta, violino e agora estou aprendendo um pouco de bandolim também. Aqui ao meu lado, nós temos o nosso percussionista, Leslie Nikwe, né? Ele é de Gana, também Ganês. Está há um tempo no Brasil e nos dá a honra de estar tocando conosco. Tanto ele quanto a Marbet ajudam nos mostrando um pouco da sua cultura, né? O que é muito interessante. Ao lado dele temos o professor João Marcelo Schmidt. Ele toca violão de 6 e 7. No momento está tocando violão de 7 cordas. E no acordeon, Leonardo Gás, um outro erechinense. Buenas, vamos tocar a música Vou Vivendo, do Pixinguinha e do Benedito Lacerda, que é um choro serenata, né? O Pixinguinha, para mim, é o Bach da música brasileira, né? Ele foi chorão, né? E o choro tem como seus gêneros derivados o samba, por exemplo, e vai ser um dos principais responsáveis para aquilo que a gente entende hoje como música gaúcha. Mas a gente vai falar mais um pouquinho depois. Tá bom. Então, Vou Vivendo.
coisa mais linda. Maestro, estive há poucos dias conversando com o seu Ireno. Seu Ireno, que é o teu pai, que é um amigo meu de longuíssima data. Tinha Los Bravos, né? Los Calientes. Los Calientes, desculpa. Los Bravos era da família Matia. Exatamente. Então, que também é um conjunto antigo, né? Não Sim, vale sim. a pena. Los Calientes, eu me lembro do seu Ireno, com um ônibusinho, aquele ônibus, né, com a frente diferente, antigo. Foi um dos primeiros grupos musicais. Eu acho que... Quantos anos teu pai trabalhou com música? 30 anos, mais ou menos. 30 anos, mas começou bastante tempo atrás, né? Sim, ele começou a tocar na década de 60 ainda. E essa tua veia veio exatamente, partiu dali. Sim, na verdade, antes dele, né, o meu bisavô, que veio da Polônia, ele tocava violino, por exemplo. Né? No caso, o avô do meu pai. Né? Daí a mãe dele, a mãe do meu pai, no caso, ela cantava, todas as mulheres cantavam, e todos os filhos homens tocavam um instrumento, ou acordeon, ou violino. Né? Era talvez um costume. Né? Eles vieram de Krasnystaw, na Polônia, né, perto de Lublin, e, enfim, vieram em busca de um mundo melhor. E a música da família veio por aqui. E meu pai, eu tenho primos, tenho outros tios-avós. Então, a música na família está há bastante tempo e se espalhou bastante. Muito importante, a entrevista que nós tivemos no programa hoje foi com o Gleison. E ele teve a oportunidade nessa entrevista de falar sobre a musicalidade aqui da nossa região, do Alto Uruguai, da região norte do Rio Grande do Sul, né? Então, já falamos bastante. Eu gostaria que tu agora chamasse a próxima música. Buenas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa música, porque eu acho que ela é uma música bastante importante. Ela se chama Brejeiro, de um compositor chamado Ernesto Nazaré. Na partitura original, escreve tango, né? Mas ela não é um tango. Naquele momento, século XIX, o tango dos nossos vizinhos argentinos fazia muito sucesso. Então, criou-se um tango brasileiro. Né? Mas, na verdade, isso não é um tango brasileiro. Isso é um lundu. Né? A gente vai ouvir logo pelo começo. Mas, mais que isso, isso é importante para nós, gaúchos. Se a gente pegar, por exemplo, os Monarcas, aqui de Erechim, né? No seu primeiro disco, eles gravam uma composição desse mesmo compositor, chamado Apanhei-te Cavaquinho. Né? Na verdade, todos esses hoje grandes medalhões da música gaúcha, no seu início, nas suas influências, eles ouviam a Rádio Nacional e ouviam o choro. Né? Tanto que não é mera coincidência os ritmos que nós gaúchos tocamos, como a valsa, o xote, o vaneirão, e etc., etc., também são os ritmos que os chorões tocavam. Então, tanto que a gente não encontra a palavra vaneirão nos primeiros discos do Bertucci. Né? Eles chamam de samba gaúcho. Samba gaúcho. Né? Então, isso só para ilustrar um pouquinho de como isso acabou vindo para nós, e nós, claro, demos a nossa cara, né, para esses gêneros, esses ritmos do choro. Mas a valsa, o xote, a habaneira, que virou uma vaneira, tudo isso estava presente no choro e veio para a gente. E o brejeiro, eu diria, o Ernesto Nazaré inteirinho é um dos grandes responsáveis, os grandes influenciadores. Né? Não à toa, o seu Gildo e o Chico escolheram, na época lá, Apanhei-te Cavaquinho para gravar, porque era um grande músico, uma grande música a ser gravado. Então, Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Vamos lá.
gentileza. Quero aproveitar o gancho, o maestro falou, antes de nós começarmos a música, da importância do Grupo Os Monarcas, que foi um dos primeiros grupos de baile da nossa região. E só para registrar aqui, que são dois ícones que se formaram na Escola de Belas Artes e que seguiam, acho que, o método Mascarenhas naquela época. Exatamente. Onde o Gleison, hoje também professor, né? E vários dos músicos da nossa cidade, o Leonardo, passasse pelo Belas Artes também, não? Não, pelo UPF. Pelo UPF, mas o Leonardo passou, né? Vários músicos da nossa região passaram pela Escola de Belas Artes. E naquele tempo, estudar música por partitura musical não era uma coisa tão comum para quem tocava como os Monarcas, bailes. Né? Eventos eram mais autodidatas, tocavam, como se diz no popular, de ouvido, né? O acesso era mais difícil, né? E eu sempre digo que quem sou eu para dar opinião sobre o sucesso dos Monarcas. Mas em função desta formação que eles tiveram musical, estudando, né, as posições, enfim, métodos, Anzag também, eu sei que eles tocavam muito, eu acho que muito desse grande sucesso foi exatamente em função disso, desse estudo que eles tiveram num período que não se tinha, né, escolas. Erechim, a nossa centenária Erechim, tinha uma escola, né, ou tem uma escola de belas artes que faz um trabalho para ensinar os músicos. Isso é muito importante e é um aprendizado eterno, nós somos eternos aprendizes na vida. A pessoa que diz que sabe tudo, na realidade, não sabe nada, porque a vida amanhã ela evolui. Nós estamos aí passando por uma pandemia de um Covid, como passamos lá pela peste negra no passado, né? E dizem que de 100 em 100 anos é cíclico. Então, acho que tudo evolui, inclusive a música. Parabéns mais uma vez pelo sucesso de vocês, pelo carinho, pelo amor aos estrangeiros, né? Aos nossos imigrantes que vieram para cá. Obrigado por vocês confiarem no nosso país e escolherem, né, o Brasil para viver aqui também. Isso é muito importante. Nós, brasileiros aqui, que somos natos, mesmo tendo origem, muitas vezes, de outras regiões, nós temos orgulho de saber que essa integração e essa pluralidade na música se dá com toda tranquilidade. Gleison, eu te agradeço mais uma vez por estar conosco, tá? Muito obrigado. Eu sei que a gente, às vezes, não se acha muito, não se conversa, mas se conhece há bastante tempo e o trabalho que a gente desenvolve há bastante tempo sempre foi muito reconhecido. Eu quero dizer a você que está assistindo aí que esse projeto, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, está apresentando, né, histórias do Sul contadas em prosa e verso com a TV Sangue de Gaúcho, né, e ela traz aqui o projeto, foi também aprovado pelo Conselho de Cultura do Estado e usufrui do financiamento da LIC, do Sistema Pro Cultura RS. Secretaria de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Histórias do Sul contadas em prosa e verso, eu vou dizer para você, ela traz o conhecimento dessa região do norte do Rio Grande do Sul. Estamos aqui quase em Santa Catarina, mas temos muita história. Uma região que teve aqui a passagem dos tropeiros, nós vamos falar também sobre tropeirismo nessa websérie. O Gleison, então, nesse programa estava falando sobre música, sobre a musicalidade, vamos falar sobre a ferrovia, vamos falar sobre imigração, sobre cultura gaúcha. Terei o prazer de contar um pouquinho da história dos gaúchos, porque Erechim tem 103 anos e tem uma entidade aqui onde estamos gravando, chamada Galpão Campeiro, fundada em 1952. Está completando agora 70 anos, né? Então é muito importante, o próximo ano completa 70 anos. É muito importante, né, em 100 anos, vamos dizer assim, 60% a 70% deste período, nós temos aí uma entidade tradicionalista. Então, além das etnias, dos afros, dos negros, de todas as outras, foram 22 etnias, esse mosaico cultural que formou a nossa região, nós temos aí também o gauchismo. E como disse o Gleison, há 2 décadas quase, né, o Gleison vem trabalhando com música, fazendo um trabalho excelente. Parabéns, professor. Obrigado. Vamos com mais música? Vamos lá. O que é que temos? Vamos tocar Noites Cariocas, de um compositor chamado Jacó do Bandolim. Na verdade, a composição é dele e do Hermínio Belo de Carvalho. O Jacó foi um grande músico, um virtuose. Dizem que até nos discos do Jimi Hendrix, aquele guitarrista norte-americano, tinha discos do Jacó. Então, o Jacó foi um grande virtuose, um músico brasileiro, né? Vencendo fronteiras. Então, Noites Cariocas.
Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Conselho de Cultura do Estado. O Sistema Procultura está aí fazendo este financiamento, junto com os patrocinadores, Erva Mate Rei Verde e Zimpão, pasta de alho Invita e todos os produtos da marca Invita. E a TV Sangue de Gaúcho, que há 5 anos, vem trazendo a cultura, a história, o turismo e um pouquinho das coisas da nossa terra. Não só aqui em Erechim, porque a gente viaja pelo Brasil todo. Estamos aí programando uma viagem agora para a Argentina, onde queremos fazer um trabalho com o chamamé argentino, e a gente espera aí que dentro de breve, passando esta pandemia, esse período em que o mundo está sofrendo, a gente consiga, né, trazer novas atividades na área cultural. Afinal de contas, somos latino-americanos e não é a fronteira do país que acaba com a cultura. A cultura tem que se fundir e cada vez mais os povos se unem, né, para transmitir aí um pouquinho de alegria na musicalidade. Esse projeto veio exatamente para fazer o quê? Para fazer com que os músicos que estão parados de fazer o seu trabalho em função, né, de não poderem tocar, o entretenimento todo parado, e a gente espera, né, mostrar aí dentro da tua casa um pouco desta boa música, assim como também um pouco da nossa história, contando aí nas prosas que nós temos com os nossos novos entrevistados. Vamos ter também entrevistas sobre o papel da imprensa na divulgação do trabalho. Vamos ter aí a ferrovia na nossa região, quanto foi importante para o desenvolvimento cultural. Enfim, assistam às séries, porque nós temos aí na TV Sangue Gaúcho o registro, que vai ficar e você vai poder usar, baixa aí depois e passa. Hoje com a Smart TV, em qualquer parte do mundo, lá em Gana, ou lá na Venezuela, ou lá no Japão, poderão assistir este programa via YouTube, que vai estar disponibilizado, tá bom? Mais uma vez agradecer a toda a equipe que está por detrás aqui das câmeras, as empresas que estão colaborando conosco, a essa entidade que também, né, faz o seu trabalho alugando e emprestando aqui o espaço para a gente poder, né, ter o espaço que é um templo de cultura, seja ele gaúcho ou não, é um templo de cultura, tá bom? E o gaúcho nada mais, nada menos é do que a mistura das culturas que formaram o nosso estado, tá bom? E o norte do Rio Grande não deixa de ser diferente. Estamos aqui na uma das últimas colônias de imigração do estado, mas temos muito para contar a todos vocês. Gleison, deixo para você fazer o teu encerramento e eu gostaria aí que tu nos mandasse com mais uma música, né? Não sei se mais alguém aí quer falar, está todo mundo de máscara aqui, porque é uma necessidade, quem não precisa estar sem, fica sem, mas quem não precisa tem que usar, né? É uma segurança, precisamos, né? Exato. Então, agradecemos mais uma vez pelo convite, é uma grande honra estar participando desse projeto tão legal, tão importante para a cultura gaúcha. E vamos tocar uma composição minha, chamada Mona Lise. Então, em homenagem à minha esposa, né? Mas um choro chamado Mona Lise. Obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado à nossa audiência e sucesso a esse projeto tão legal. Vamos lá.
Bem, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresentou Histórias do Sul, contadas em prosa e versos, TV Sangue de Gaúcho. Vai ao ar todas as quintas-feiras, num período de 10 semanas. Teremos 10 webséries, uma websérie de 10 programas que vão ter história, cultura e que vão mostrar um pouquinho de tudo aquilo que nós temos aqui no norte do estado, na região do Alto Uruguai. Lembrando que o projeto Histórias do Sul, contadas em prosa e versos, da TV Sangue de Gaúcho, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e usufrui de financiamento da LIC do sistema Procultura RS. Conta com o patrocínio das empresas Ervateira Reverde e Zimpão, com a marca Invita. O financiamento, repito, é do Procultura RS, Secretaria de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Como me sinto honrado e feliz, estou com 40 anos trabalhando com cultura gaúcha. Eu comecei trabalhando ou dançando em CTG em 1969, com 5 anos de idade. Eu tenho fotografias registradas do CTG Laço da Amizade, na cidade de Casca, onde eu nasci, minha terra de origem. Em 1976, me mudei para Erechim. Estudei em Porto Alegre, fui a Porto Alegre num período da minha vida, depois mudei para Erechim. E estou aqui até hoje. Hoje me considero um erechinense de coração, porque nascer em Casca foi um destino que a vida me fez em ter nascido lá. Mas ser erechinense de coração é dádiva de poucos. Eu optei por ser erechinense de coração, mesmo tendo origem lá na cidade de Casca. Tá? Quero agradecer aí ao Gleison, que aceitou o nosso convite. Em nome dele, a todos os músicos, me perdoem não chamá-los pelo nome, né? Eu conheço alguns por termos maior proximidade, mas já os conhecia tocando, né? Dizer aqui aos nossos irmãos de outros países, sejam bem-vindos, permaneçam conosco, não nos deixem, porque nós precisamos, né, do melhor de vocês, que é, no caso aqui, a música. Gleison, beijo no teu coração, obrigado pelo carinho, tá? Sucesso, que tu ensine muitas pessoas ainda nessa tua vida, não só você, como os demais, que eu sei que a maioria trabalha com música, né? Em especial o Leonardo, que é um parceiro que tocou algum baile para mim, quando eu dava aula de dança, né? O Léo, inclusive, olha, um coração muito grande. O Grupo Porteira, ao que ele faz parte, é um grupo que também sempre nos apoia nesse trabalho cultural que nós fazemos com o programa de TV Sangue de Gaúcho. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, porque nós dependemos do teu patrocínio, que é se inscrever no canal e compartilhar, para nós podermos aí ter uma rede forte e divulgarmos esse nosso humilde trabalho. Voltamos no próximo seriado aí, acompanhe, eu não sei qual vai ser a próxima semana, mas tenho certeza que da mesma qualidade, no mínimo, deste grupo que se apresentou hoje. Até lá!